paz do Senhor, povo de Deus abençoado, amém? Quem fala aqui é o presbítero Daniel, Mais uma aula bíblica, escola bíblica, Estamos aqui na lição de número 2, que tem um tema bastante poderoso para as nossas vidas, que é Somos Cristãos, amém? Você que é da escola bíblica e é a ADTN, a nossa igreja, nossa congregação na estrutural, que é a Assembleia de Deus, Ministério Taguatinga Norte, campo estrutural, amém? Seja bem-vindo, que Deus abençoe, amém? Mais uma aula online. E você também que está nesses 4 cantos aí do nosso país, que está acompanhando essa escola bíblica, que Deus abençoe, algo simples, porém de muito coração, de muita seriedade. Que Deus abençoe a tua vida, amém? Nós temos um tema hoje da lição de número 2, que é Somos Cristãos. O texto áureo diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos, capítulo de número 15 e o versículo de número 19. E a palavra-chave, a verdade prática, em primeiro lugar, deste versículo é: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Glória a Deus. Vamos tomar a lição. Ela começa em Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 ao 9, versículo 14. Diz assim: depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes impus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esse, digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, com a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que me obriga os gentios a viverem como judeus? Aleluia! A palavra-chave de hoje é Evangelho. Amém? E na introdução de hoje, irmãos, primeiro nós temos 3 objetivos de cada lição. Primeiro é apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Segundo é elencar as pressões sofridas pelo apostolado por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E terceiro é mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Amém? A igreja, amado, herdou dos judeus muitas ideias e práticas. A igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecoste, numa comunidade judaica. Alguns confundiram a lei de Moisés com a graça
E nós vamos ver hoje um dos debates que mostra o limite entre o judaísmo e cristianismo. Amém? E a gente já parte aqui para a lição de número 1, primeiro tópico, que diz: prevenindo-se contra a tendência judaizante. E no tópico 1 diz: subindo outra vez a Jerusalém. Após 14 anos, Paulo sobe a Jerusalém pela segunda vez por revelação divina. 14 anos depois, irmãos, da sua conversão, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Em Gálatas 2, no versículo 1 e 2, diz assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação. Oh, glória a Deus! Não podemos, irmãos, confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém. Atos 15, versículo 2 já diz assim, não podemos, tendo Tito, Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Atos, capítulo 15, versículo de número 2. Interfere-se que, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-lo e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Então você vê que os apóstolos e os anciões, eles entram numa discussão para que Paulo, então, e os outros sejam circuncidados, E há um objetivo dessa reunião, O objetivo da reunião, no tópico 2, diz assim: essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. O apóstolo expôs o evangelho que vinha pregado aos gentios há 14 anos, como diz em Gálatas 2:2, que diz: e subi por uma revelação e lhes impus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Ele tinha, irmãos, a convicção que recebeu esse evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha essa certeza em seu coração, ele tinha essa convicção em teu coração que o evangelho que ele recebeu foi o evangelho de Jesus Cristo. Sua subida a Jerusalém era obediência a uma ordem divina de Cristo. O próprio Jesus, então, determinou que ele subisse para Jerusalém. E Paulo, ele expôs esse evangelho que vinha pregando aos gentios. Ele expôs ali todo o teu conhecimento, tudo aquilo que o Senhor tinha dado a ele, E ele esclareceu bem esse evangelho. Assim como Cristo entregou o evangelho para ele, assim como ele pregava aos gentios, ele então expôs esse evangelho que vinha pregando aos gentios. No versículo de número 5, Barnabé era judeu. Atos 4, versículo 36, diz assim: então José, combinado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, ou seja, Barnabé era um judeu. Tito já era grego. Gálatas 2:3 diz assim: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aqui estamos vendo um judeu legítimo, estamos vendo aqui um grego. O judeu pela circuncisão e o grego pela incircuncisão, o evangelho da incircuncisão, que era o evangelho que Paulo pregava. Os judaizantes, irmãos, queriam que Tito fosse circuncidado. Os judeus, eles queriam, de todas as formas, que Tito fosse circuncidado. Nessa reunião, Paulo não cedeu nem um pouco. Olha só o que Paulo diz no versículo 5 de Gálatas 2.
aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Isso por duas razões. Tito era grego. Estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do cristianismo, irmãos. Tem uma citação aqui do pastor Ezequiel Soares, que diz assim, onde quer que Paulo fundasse igrejas, os judaizantes iam em seu encalço para despregar o que ele pregava, ou seja, para distorcer o evangelho, para distorcer a verdade que Paulo pregava. Então, onde Paulo ia, então os judeus religiosos, aqueles que não ajudavam, mas sim perseguiam, tentavam arrancar as verdades que Paulo então pregava. Tem uma citação aqui da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal que diz assim, quando Paulo levou Tito, um cristão grego, significa falsos cristãos, disseram que Tito deveria ser circuncidado. Paulo se recusou terminadamente a ceder a essas exigências. Os apóstolos concordaram que a circuncisão era um rito desnecessário para os gentios convertidos. Vários anos mais tarde, Paulo circuncidou Timóteo, outro cristão grego, em Atos 16:3. Mas Timóteo era meio judeu. Paulo não negava aos judeus o direito à circuncisão. Ele estava dizendo simplesmente que não era preciso que os gentios se tornassem judeus antes de se tornarem cristãos. Ou seja, tudo que os falsos cristãos, que esses judaizantes, queriam, era que todos aqueles que seguissem Jesus entrassem no modelo da circuncisão. Mas Paulo, então, ele se opõe, porque a circuncisão era simplesmente para os judeus de sangue, irmãos. O que eles queriam? Eles queriam que primeiro o grego ou o gentil, ele se convertesse ao judaísmo. Mas, na realidade, Paulo estava pregando o evangelho, que após pregar o evangelho, quando a pessoa recebeu o evangelho, ele se convertia a Jesus Cristo, que aqui é o autor principal da nossa lição. Amém? Vamos lá pela sinopse. Diz assim, a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. Olha que perigo, né, irmãos? Olha que perigo. Judaizantes, mais uma vez, significa falsos crentes, falsos cristãos. Irmão, na nossa geração o que mais tem são falsos cristãos. Pessoas que muitas das vezes estão dentro da igreja, mas não têm o objetivo do cumprimento do evangelho. Um evangelho que confronta as nossas vidas, porque nós somos muito falhos, irmãos. O evangelho ele é poder de Deus. O evangelho não é nem um enfeite para o ser humano. O evangelho não é nem um creme de cabelo para estar alisando, nem uma cabeça de ninguém. O evangelho é confronto para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é poder de Deus. Para quê? Não é para alisar, não é para dar tapinha nas costas, não é para criar fama, não é para criar riqueza. É para quê então? Evangelho é poder de Deus para a salvação de almas. Amém? Lição de número 2 diz assim, a tendência judaizantes no início da igreja. Se vocês perceberem, aqui no slide, você vai ver logo aqui, logo atrás de mim, perdão. Deixa eu virar um pouco aqui. Atrás de mim, você vai ver uma imagem de um fariseu, né? E nessa lição, tópico 1 da lição 2, diz assim, o espanto do apóstolo. Irmão, Paulo, ele ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Paulo, ele fica estarrecido e atônito pela rapidez do desvio daqueles irmãos. Paulo fica impactado com tamanha pressa. Irmãos, o quão rápido foi. Ficou atônito, né? Ficou impactado com como foi tão rápido distorcer o verdadeiro evangelho. Amém? O evangelho, irmãos, embora que falamos que tem o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão, é o mesmo evangelho, tá bom? O evangelho é um só, não há dois evangelhos. Pedro, ele pregava o evangelho da circuncisão, ou seja, o compromisso de Pedro era com os judeus.
Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, então o compromisso de Paulo era com os gentios. Então, foi constituído por Deus, por Cristo Jesus, apóstolo e doutor dos gentios para pregar aos não-judeus. Foi o próprio Deus que então escolheu Paulo. 1 Timóteo 2,7, ele diz, para que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. 2 Timóteo 1,11 diz, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Romanos 11,13 diz, porque convosco falo aos gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então o conteúdo é o mesmo, o que muda as audiências que são diferentes, amém? São povos, nações, línguas diferentes, amém? Lembra, Pedro pregando o compromisso com os judeus, Paulo com os gentios, amém? Vamos lá então para o tópico 2, o perigo da doutrina judaizante. Primeiro, aqui os apóstolos viam dois problemas sérios. Primeiro, a ameaça à liberdade cristã. Segundo, o perigo de que o cristianismo se tornasse uma mera seita judaica, né? E quando se fala de seita judaica, a gente vai logo para os fariseus e saduceus, né, irmãos? Os cristãos judaizantes colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário, ou seja, não somente o que Jesus fez foi o suficiente para salvar alguém, mas precisaria então, segundo o entendimento deles, a fé deles, que precisava cumprir a lei, né? Não somente a graça que é Cristo, o que Cristo fez na cruz do Calvário, mas que precisava cumprir a lei. Então aqui Paulo afirma que era outro evangelho. Por isso que Paulo, ele mesmo amaldiçoa, né? O apóstolo Paulo os amaldiçoou, dizendo, lá em Gálatas 1, 8 e 9, dizendo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já anunciamos, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Irmãos, evangelho é poder de Deus, irmãos. Tudo aquilo que distorce o evangelho, amaldiçoe, tem que sair, corra desses falsos evangelhos, amém? Então é preciso viver primeiro na dependência do Espírito Santo, não na dependência da lei. Nós vivemos hoje na dependência do Espírito Santo, amém? E por que na dependência do Espírito Santo e não da lei? Nós precisamos porque nós sabemos que quem salva é Jesus Cristo, é a graça, né? Somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras. Você está entendendo? Não é pela obra da lei, mas é pela fé em Cristo Jesus, pela graça. E lutando todos os dias contra os vícios, contra a vontade da carne e buscando o fruto do Espírito Santo em nossa vida, né? Partir para o final, amém? Que é a prática dos judaizantes nos dias atuais, né? Vamos lá. Primeiro, hoje, para você identificar esses falsos irmãos, a prática deles, você vai identificar hoje nos nossos dias atuais, que é a guarda do sábado, que é a observância do Kashrut. Kashrut é as leis dietéticas do judaísmo, ou seja, é aquilo que pode ou não pode comer, a liturgia da sinagoga, o uso do jofá, o jofá esse berrante aqui, feito de chifre de carneiro, né? Hoje muito usa. E outra coisa, o talit, que é esse manto, né? Ou seja, esse chale usado para a oração, usado no pescoço, onde sem isso aí eles não oram. Parece que, né, se não tiver esses usos e costumes aí, não funciona para eles, né? E o uso do kippah, que é esse chapeuzinho na cabeça, né? O solideu que os judeus usam sobre a cabeça. Ou seja, os judeus na conversão a Cristo, irmão, não precisa mudar a sua tradição, cultura. Paulo já diz lá em 1 Coríntios 7, 18, parte A, é alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Aos não-judeus não precisam se judaizar, irmãos. Está dizendo na parte B, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. É erro o não-judeu adotar a prática judaica. Cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7, 20. Você é brasileiro, continua sendo brasileiro, meu filho. Não precisa se transformar em judeu, começar a usar kippah, começar a usar o talit, o shofar, começar a obedecer a lei do Kashrut, que é a guarda do sábado também, meu irmão. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Evangelho é poder de Deus para a salvação de almas. Amém? Se converta a Cristo, se converta a Jesus e não ao judaísmo. Amém? Principalmente os judaizantes, esses religiosos, falsos religiosos que disseminam
né, aonde quer corromper o verdadeiro evangelho no meio das igrejas. Fuja dessas denominações. Amém? Deus abençoe você da nossa igreja. Obrigado por esse tempinho. Isso significa que você tem compromisso com o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação das nossas almas. Amém? E você que aqui nos ouviu através deste canal, que Deus abençoe. Estamos com dificuldade, o tempo chuvoso, porque os irmãos vão até ao templo. Por isso eu botei no meu coração de fazer essa aula online, né, gravar essa aula para que os irmãos não fiquem no vazio. Irmãos, pratica a revista, viu? Pratica a lição da revista. Aqui só é um começo. Amém? Deus abençoe. Pratica a revista.